pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas a seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram a voz de Jesus, usar essa ilustração, não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e encontrará pasto. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar-lhes vida, uma vida plena e satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço. Eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-las de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi para isso que o Pai me ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode o demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam, perguntaram: quanto tempo nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que eu realizo em nome do meu Pai. Mas vocês não creram em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes dos judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação do meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você é um simples homem e afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias Escrituras vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem bem que as Escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberem a mensagem de Deus for chamado de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizam as obras de meu Pai, mas se as realizo, creiam na prova que são obras, mesmo que não creiam em mim.
Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem se cumpriu, e muitos ali creram em Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Obrigado, Renato. Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai. Reconhecemos que Tu és Senhor sobre todas as coisas, Pai. Tu és a porta, Pai. Nós entramos por Ti, Pai. Nós tivemos o privilégio, Pai, de ser aceitos pelo Senhor. Pai, nós clamamos agora, Pai, pela revelação do Teu Espírito Santo. Espírito Santo Consolador, vem aqui neste lugar, Pai, vem consolar os corações, Pai, vem acalentar, Pai, vem confortar, Senhor, vem fortalecer e encorajar, Pai, Tu és o encorajador. Agora vem, Pai, com Tua glória, com Tua majestade e revela a Tua beleza neste lugar, Pai. Senhor, nós Te damos toda a autoridade, Pai, toda a liberdade, porque este lugar é Teu, Pai. Nós abrimos o nosso coração, Tu podes mudar a nossa vida com uma palavra que será pregada pelo Senhor nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que destinos, Pai, sejam mudados, Pai, para que gerações sejam mudadas à medida que a Tua palavra penetra o nosso coração, Pai. Cuida de nós, Pai. Nós somos as Tuas ovelhas, Pai. Queremos ouvir a Tua voz e Te seguir, Pai, com a certeza de que ninguém nos arrancará da Tua mão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, flui neste lugar. Habita neste lugar, nós Te louvamos, Te exaltamos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje tivemos aí a triste notícia do falecimento da avó da irmã Fernanda, né? Fernanda do Dudu, e estamos aí enlutados, né? Junto com a irmã Mônica, com o Roberto, seu marido, né? É a mãe do Roberto, que é o pai da Fernanda. Já estava enfrentando alguma enfermidade, né? Estava sofrendo bastante. E vamos orar para que o Senhor conforte os corações, né? E estarmos juntos com eles nesse momento, dando nosso apoio, né? Também quero agradecer aos irmãos que oraram por mim aí, se solidarizaram, que eu estava igual o irmão lá da parábola do bom samaritano, né? Que estava caído à beira do caminho, meio morto, né? Domingo eu estava no fundo da igreja ali, meio morto. Só Jesus na causa, meu Deus. Dizem que os homens são dramáticos, imagina. Isso é bobagem. Agora, isso é mito. Agora vamos lá, irmãos, vamos ao que interessa. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente aos nossos corações acerca desse texto, né? Esse texto a gente conhece alguns versículos-chave, né? A gente conhece bem alguns trechos desse texto, mas para a gente fazer uma explicação de tudo que ele está constando, de tudo que ele está contando, tem alguns textos aqui, tem alguns versículos que deixam a gente um pouco confuso. E é sempre bom a gente seguir a linha do tempo, né? A gente entender o que é que está acontecendo. Vocês lembram que na semana passada a gente estudou a cura do cego de nascença e Jesus, a gente está vindo numa sequência da festa das cabanas. Jesus está em Jerusalém. Lá em Jerusalém houve depois da festa das cabanas, Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar, cada um vai para sua casa. Na madrugada Jesus vai para o templo, está lá ensinando no templo, de repente chega aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério. Aí Jesus tem aquele encontro com a mulher adúltera, depois Jesus confessa: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E aí, na sequência, aparece o cego para Jesus mostrar que ele é a luz do mundo e trazer luz para a vida do cego, e ele cospe a sua saliva na terra e ali ele forma
um novo olho para aquele homem conseguir enxergar, e havia a crença em Israel que só o Messias, que só Deus podia curar um cego de nascença, porque os cegos de nascença eram amaldiçoados por Deus e só Deus podia reverter uma maldição de Deus, isso na crença deles, né? Jesus deu uma nova vida, Jesus deu uma visão nova, Jesus tirou o estigma de maldição que havia naquele homem e começou uma grande discussão se ele era cego mesmo, se era cego de nascença, trouxe os pais, trouxe ele, começou um inquérito, uma CPI do cego de nascença, para descobrir se o homem era cego, se não era, se era de nascença, se não era, se Jesus curou, não curou. E aí, moral da história é que expulsaram o homem. O cego falou, olha, se ele é... E aí a gente entendeu que houve uma revelação progressiva, né? Primeiro ele falou, foi um homem chamado Jesus. Depois ele falou, eu acho que ele é um profeta. E, por último, ele diz, ele é o Senhor. E adorou. Quando Jesus disse para ele, você crê no Filho do Homem? Quem é ele? Você já viu ele, porque agora você não é mais cego. E aí, a conclusão da história é que aquele homem foi expulso. O cego foi expulso da sinagoga. E por quem que ele foi expulso da sinagoga? Pelos líderes, por aqueles que têm autoridade para expulsar da sinagoga. E é nessa sequência, nós estamos numa sequência, que Jesus começa a contar essa história. E isso aqui que Jesus começa a dizer quem ele é uma resposta àquilo que acabou de acontecer. O cego acabou de ser curado. Imagina, um homem que era mendigo, vivia pedindo esmola, era um adulto, mas era cego desde o nascimento, tinha um estigma de amaldiçoado. De repente Jesus dá vida nova para ele, Jesus dá uma nova vida, uma visão nova, Jesus dá um olho novo para ele, Jesus cura aquele homem, o cego de nascença. Em vez dos fariseus estarem celebrando a Deus pela vida do cego e trazendo o cego para contar o testemunho no culto, eles expulsaram o cego da sinagoga, eles expulsaram o cego da comunhão que eles tinham, ele foi excomungado, né? E isso era uma prática comum, tanto é que os pais dele não disseram que ele era de fato, ele disse assim, é meu filho e nasceu cego, mas o que foi que aconteceu? Pergunta para ele, porque se os pais dele falassem, foi do jeito que ele falou, Jesus fez, os pais dele iam ser expulsos, iam ser excomungados. E eles não falaram justamente para não ser. O que estava acontecendo lá então? Eles expulsaram aquele homem que devia ter sido acolhido por eles, né? Teoricamente, eles deviam acolher e celebrar, e se alegrar com os que se alegram, né? Mas não, foi expulso. Então Jesus começa a dizer, eu lhes asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plenamente. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Vamos até aqui hoje. Semana que vem a gente vai estudar a quarta confissão, que é essa, eu sou o bom pastor. Agora, o que esse texto aqui tem a ver com o que acabou de acontecer? Jesus conta uma parábola, uma comparação. E essa parábola tem alguns
personagens. Então, quem que está presente nessa comparação que Jesus faz? As ovelhas, certo? O aprisco, ou curral, é o lugar onde as ovelhas ficavam guardadas. A porta do aprisco. Também tem nessa história o ladrão. Tem o mercenário, que é o empregado, o assalariado, e tem o pastor. Então, todos esses personagens fazem a gente entender o que Jesus está querendo dizer. Então, é uma continuação do capítulo 9, por quê? Porque Deus constantemente nos revela nas Escrituras a figura dos líderes de Israel como sendo pastores. Vocês vão lembrar lá de Ezequiel 34, que é um texto muito forte, que que o profeta Ezequiel, inspirado por Deus, traz um confronto, uma profecia contra os pastores de Israel, contra os líderes de Israel. Só para vocês terem uma ideia da severidade dessa repreensão, dessa profecia, se vocês puderem abrir aí rapidamente, nós não vamos ler o texto todo, apesar de eu recomendar que você leia em casa o texto todo, mas só para você ter uma ideia da severidade do que a palavra de Jesus ali em Ezequiel está afirmando. Diz assim: veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando forem dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. E aí, no versículo 11 do capítulo 34, o profeta escreve assim: porque assim diz o soberano o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Então o que a palavra do Senhor está dizendo? Através do profeta, Deus está dizendo o seguinte: profetiza isso contra os pastores de Israel. Quem eram os pastores de Israel? Os líderes de Israel, os fariseus, os sacerdotes. Vocês estão se aproveitando das ovelhas. Vocês só querem a lã, vocês só querem a carne, vocês só querem a coalhada, vocês só querem se servir das ovelhas. Vocês, na verdade, não são pastores. Por isso, eu digo, eu mesmo vou cuidar dessas ovelhas. Eu mesmo serei o pastor dessas ovelhas. Eu mesmo vou resgatar essas ovelhas. Então, havia já uma profecia, essa linguagem já era uma linguagem conhecida. Zacarias, capítulo 11, verso 17, vai mais uma vez fazer essa referência. O Salmo 23, que a gente tanto conhece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 77, Salmo 79, Isaías 40, 11 e tantos outros que eu nem coloquei aí porque era muita referência, vão dizer que a relação de um líder, ou de um líder do povo de Israel com eles, era uma relação de um pastor com o seu rebanho, mas que essa relação fracassou, e que Deus mesmo ia pastorear o seu povo, ia se apresentar como o bom pastor, ele ia vir para pastorear. Então o que aconteceu aqui? O cego, nessa história que a gente acabou de ver, era uma ovelha ferida, que acabou de ser curada. Mas o que os pastores de Israel fizeram? Ao invés de acolher essa ovelha, eles
dispersaram, eles colocaram essa ovelha para fugir, eles tentaram destruir a ovelha. Então, Jesus está contando isso agora para mostrar o papel desses líderes. Quem são esses líderes que estão fazendo isso? Como eles se portam? Eles não se portam como verdadeiros pastores, eles se portam como ladrões. E aí, esse é o contexto. Então, tem tudo isso. Vamos tentar entender cada elemento, cada personagem dessa história. Então, pode passar o próximo, por favor? As ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas dessa história representam a humanidade. E por que as ovelhas representam a gente, representam a humanidade? Porque a ovelha é o animal mais indefeso que existe no reino animal. Indefeso de tudo. Muito vulnerável, muito frágil. Por quê? É inseguro, não tem autoconfiança, não sabe se defender, tem um senso de direção horrível. Se ela entra num buraco, é igual eu sou ovelha todinha, gente. Não sei, me perco assim dentro de casa. Às vezes eu olho e falo, onde é que eu estou, gente? Mas é verdade. É míope, só não sou mais porque eu fiz a cirurgia. Mas a ovelha se perde fácil, é indefeso, é frágil, é fraco, é míope, enxerga muito mal de longe, só enxerga o que está aqui, ó, na cara dela. Por isso que ela se perde tanto. Ela é incapaz, inclusive, de se alimentar sozinha. Ela não consegue achar comida. É eu todinho, gente. Preciso de alguém para me ajudar. A ovelha não consegue se alimentar sozinha. Ela precisa de um pastor para levar ela num pasto para ela conseguir comer. Porque se deixar ela sozinha, ela morre de fome. Ela fica olhando assim, agora, onde é que eu vou comer? O que eu faço? Não consegue beber água. Ela não consegue achar água, ela não consegue achar comida. Ela morre com a própria lã, para vocês terem uma ideia. Não sabe fazer nada. Ela fica lá, a lã vai crescendo. Ela fica igual eu assim, ó. Ela é incapaz, inclusive, de tomar banho. Ela não se limpa sozinha. Sabe que se não fosse os empurrão na minha infância, minha mãe é testemunha que se não fosse os empurrão na infância, até isso era difícil de fazer, né, mano? Agora, brincadeiras à parte, nós espiritualmente somos todos assim. Nós somos incapazes de nos defender, nós somos indefesos, nós somos inseguros, nós não temos segurança de nada, não temos certeza de nada. Nós somos míope, a gente tem uma dificuldade de... Na verdade, não é que a gente tem uma dificuldade de olhar, é que a gente não consegue mesmo. A gente só consegue ver, ó, de trás da parede a gente já não consegue ver. A gente não consegue ver longe. A gente só vê o que está aqui agora. E olhe lá, a gente ainda tem dificuldade de ver o que está na cara. Não é verdade? Tem coisa que está na cara e a gente não consegue ver. Vulnerável, a gente está extremamente vulnerável, inseguro, desprotegido. A gente não consegue se alimentar sozinho, porque quem de nós, por mais cuidadoso que seja, consegue garantir que amanhã a torneirinha do nosso oxigênio não é fechada? Igual o Gugu estava aí. Tudo bem, vai passar o Natal em família, uma casa maravilhosa, uma mansão, de repente um simples conserto de ar-condicionado. Hoje mesmo fiquei sabendo a notícia de uma paciente minha, 62 anos, com a netinha no colo, descendo a escada, ela descendo a escada no segundo degrau de baixo, faltava um degrau para ela chegar no final da escada. Ela se enrolou com as próprias pernas, caiu, bateu a cabeça e faleceu por causa de uma queda da escada do segundo degrau, gente. Vocês imaginam como
não dá para a gente garantir que a gente tem nada na vida. A gente é muito frágil, a gente é muito indefeso, a gente é muito inseguro. O nosso poder de controlar alguma coisa, de saber se vai ter comida amanhã ou não, de saber se a gente amanhã vai estar... A gente não tem nada disso, a gente não tem certeza nenhuma. A gente é muito frágil, muito vulnerável. E se limpar então, espiritualmente, a gente não consegue nem... Se não for a graça de Jesus, se não for o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, a gente não tem a mínima condição de viver uma vida de santidade, de viver uma vida reta. Então, nós somos as ovelhas. A humanidade é ovelha. Agora, a questão não é se a gente é ovelha ou não. Todo mundo é ovelha. A questão é quem é o nosso pastor. Porque você pode olhar assim hoje e falar assim, ah não, eu não sou ovelha. Lógico que você é ovelha. Porque você também é frágil. Não, até o texto de... O texto de Ezequiel vai falar, e de Zacarias, vai falar que Deus vai separar as ovelhas das ovelhas e os bodes dos carneiros. Deus vai fazer uma separação. Agora, uma coisa é fato. Todos nós somos frágeis como ovelha. A questão é, quem é o pastor? Porque até tem uns vídeos que a gente já viu aí no WhatsApp circulando por aí. Vocês já viram aquele vídeo do pastor que vai no aprisco? E aí vai lá um que não é o pastor, começa a chamar. E ele faz um som lá. As ovelhas... Então nem aí. E vem outro lá e grita, faz, chama atenção. Tá nem aí. De repente chega o pastor daquelas ovelhas. E quando o pastor daquelas ovelhas chega, ele faz um som. Qualquer som. Ela conhece, e é incrível como as ovelhas saem disparada, seguindo o pastor atrás do pastor. Porque a ovelha segue o pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem. A questão é, quem é o nosso pastor? Quem é o pastor? Quem é que a gente segue? Quem é que a gente ouve a voz? Porque tem gente que o pastor é a carne. Quando a carne manda fazer, ele vai e faz. Ele segue, porque a ovelha segue a voz do seu pastor. A questão é que nem toda ovelha é pastoreada por Jesus. E Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Tem gente que não é ovelha de Jesus. Tem gente que é ovelha de outro pastor. Um pastor que não é o pastor como Jesus. Tem gente que não se submete à liderança de Jesus. E vai sofrer as consequências disso. E a figura da ovelha e do pastor, ela é tão frequente na Bíblia, e Deus estava querendo ensinar através dessa figura tanto tempo, que Abraão era pastor de ovelha, Isaac e Jacó eram pastores de ovelha, Moisés era pastor de ovelha, Davi era pastor de ovelhas, porque Deus estava o tempo todo querendo mostrar essa relação de um pastor com as ovelhas. Então, nós somos ovelhas, amém? A questão não é se Jesus é pastor ou não, a questão é se nós somos ovelhas dele ou não. Agora, pode passar o próximo, por favor, Eva? O que é o aprisco? Os apriscos, gente, nessa época, tinham dois tipos. Isso eu descobri pesquisando esse texto, analisando a história. E tinham dois tipos de aprisco. Tinha um aprisco que era para o inverno e tinha um aprisco que era para o verão. Um aprisco para a época fria e outro aprisco que era para a época quente. Como que eram os apriscos da época do inverno? Eram apriscos muito grandes, porque como era muito frio, eles juntavam todas as ovelhas de todos os pastores de uma região, deixavam num lugar bem grande, e aí eles colocavam uma porta muito resistente, muito firme, uma porta muito segura, e deixavam aquele aprisco cercado, e ficava um porteiro naquela porta, e os
pastores vinham buscar as suas ovelhas ao amanhecer, então elas passavam a noite no aprisco, o porteiro ficava lá, só que, como era muito grande, tinha muitas ovelhas, atraía a atenção e atraía a cobiça de alguns ladrões. E eles tentavam ir não pela porta, porque pela porta o porteiro só abria para o pastor. E as ovelhas só iam com o pastor. Mas alguns ladrões tentavam vir por cima do muro, por cima da cerca. Então por isso que Jesus está contando a história e ele está dizendo, quem não entra no aprisco pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão. Então ele está dizendo essa ilustração aqui. Sabe um aprisco de inverno? Tem gente que tenta roubar. Então tinha esse aprisco de inverno, que tinha uma porta forte, um porteiro, e tinha ladrões que vinham roubar. E no verão, cada pastor tinha o seu aprisco pequenininho mesmo, um aprisco que era às vezes próximo da sua casa, porque aí não precisava de ter muitas ovelhas próximas para se aquecer, e os pastores também conseguiam ficar, não precisavam ficar naquele frio todo do inverno. Então, os pastores ficavam junto, e aí sabe como que acontecia? Esses apriscos pequenos do verão, o próprio pastor era a porta, porque o pastor ficava na porta, guardando, e a ovelha só saía quando o pastor chamava, e só entrava alguém que o pastor deixasse. Então, a ovelha só saía com a autorização do pastor e só entrava alguém com a autorização do pastor. Então, a própria porta, ou a porta do aprisco pequeno, era o pastor. Então Jesus está falando desses dois tipos de aprisco. Ele está falando, tem ladrão, tem gente que vem tentar roubar a ovelha, e tem um porteiro, tem uma porta. E o que acontecia? Quando um pastor tinha muitos rebanhos, que ele não dava conta de pastorear todos, ele contratava um empregado. Então, por exemplo, vamos imaginar que meu pai tem muitos rebanhos, e aí ele não está conseguindo dar conta de todas as ovelhas, ele cuida de uma parte, ele contrata um empregado e fala, você fica aí cuidando das ovelhas. Mas o empregado, ele recebe um salário, ele não é dono, não é pastor. Então quando vem o lobo, quando vem o perigo, quando vem o urso, ele foge. Então, olha só a situação. Pode passar o próximo, por favor? Quem é o ladrão na história? O ladrão é aquele que não entra pela porta. É aquele que não quer cuidar da ovelha. Ele quer se aproveitar da ovelha. Então olha que interessante. A definição de ladrão é aquele que não entra pela porta. Ele quer tosquiar a ovelha, quer se aproveitar dela, quer a sua lã e a sua carne. É um pastor de si mesmo. Ele não é o pastor da ovelha, ele quer apacentar a si mesmo. Isso é a definição que Deus está dando lá em Ezequiel 34. Só quer coisa para você. Quer a lã das ovelhas para fazer cobertor para você, para fazer blusa para você. Quer a carne da ovelha para fazer churrasco para você. Você só quer para você. Você quer se aproveitar da ovelha. É um amante de si mesmo. Quer receber tudo da ovelha e não quer dar nada para a ovelha. Quer ser servido das ovelhas, mas não quer servir as ovelhas. Quer a vida das ovelhas, mas não quer dar a vida pelas ovelhas. Esse aí é o ladrão. Esse ladrão é uma figura. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque sabe que esse ladrão,
que quer se aproveitar da ovelha, que quer a ovelha para satisfazer as suas necessidades, são uma figura de líderes religiosos que querem se aproveitar dos outros, que querem se aproveitar da inocência dos outros. Isso já acontecia lá, fariseus estavam se aproveitando. Vocês lembram das repreensões que Paulo faz, das repreensões que Jesus faz? Ai de vós, fariseus, vocês entram nas casas das mulheres com pretexto de longas orações, e o que vocês fazem? Se aproveitam delas. Vocês que colocam fardos pesados nos outros, mas vocês não querem carregar. Vocês que ficam só querendo a lã, só querendo tirar, só querendo receber dos irmãos, só querendo que os irmãos deem alguma coisa para você. E aí, a figura aqui é que um líder que quer o couro da ovelha, quer a lã da ovelha, quer a pele da ovelha, quer a carne da ovelha, esse aí não é um pastor, esse aí é um ladrão. Esse é o ladrão. E é engraçado porque a gente lê esse texto e automaticamente já vem na nossa cabeça que está falando do diabo, né? E o meu pai até pregou um tempo atrás sobre isso aqui, e foi o primeiro que eu ouvi pregar sobre isso, e depois aí, estudando esse texto aqui, eu li muitos livros, li muitos autores, e todos são unânimes em dizer isso. Esse texto aqui está fazendo referência primeiro aos líderes, aos fariseus, aos falsos obreiros, aqueles que estão tentando se aproveitar. E eu acho que tem a versão 2.0 dos ladrões, que é a versão anos 2000, que é o que a gente está vendo aí. Turbinado. Tem a versão que a gente vê hoje, travestida de evangelho, de gente explorando, querendo tirar o couro, querendo tirar a pele, querendo... você tem que dar, você tem que trazer, você tem que isso, você tem que aquilo, e sob pretexto de fé, querendo só receber. E eu acho que isso acontece, sabe, de uma outra forma mais velada também? Não quando a gente só quer receber os bens materiais, mas também quando a gente só quer que os outros façam as coisas por nós, só quer que os outros satisfaçam os nossos interesses. Às vezes acontece isso com a gente na maior boa vontade, mas se a Luana não faz o que eu queria que ela fizesse, se a Luciana não faz o que eu estava esperando, se a minha Cláudia me decepciona com alguma coisa, eu já, não serve mais para mim, não fez o que eu... Peraí, eu estou querendo só que ela me sirva? Eu estou querendo só que ela satisfaça a minha expectativa? Então, peraí, eu sou um pastor ou eu sou um ladrão? Eu estou querendo só o que o irmão tem para me oferecer? Qual é a lógica dessa relação aqui? Eu dou a minha vida por você ou eu quero a sua vida para mim? E aí é onde está o problema, é que o evangelho está cheio de ladrão travestido de pastor. O falso evangelho. Mas às vezes tem muita gente, que não estou dizendo só de pastor, né? Porque isso aqui não é uma mensagem para os pastores, isso aqui é uma mensagem para qualquer cristão. Você está interessado só em tirar o que é do outro, até de Deus. Eu quero tirar, eu quero pegar tudo que é meu, eu quero tudo para mim, eu quero o que você tem para me dar aí, Luana? Então eu quero tudo que você tem. E essa mentalidade de eu quero tudo para mim, é a mentalidade do ladrão. E vamos dizer quem? O que Jesus está dizendo? O ladrão, ele vem para 3 coisas: matar, roubar e destruir. É isso que os interesseiros estão fazendo, matando, roubando e destruindo. E o diabo está fazendo o quê? Matando, roubando e destruindo. Esse texto também se aplica ao diabo?
Aplica-se porque quem está por trás desse pensamento egoísta é o diabo. Primeiro lugar, primeira instância, esse texto não é uma explicação sobre o diabo. O ladrão aqui não é uma referência direta ao diabo, é uma referência direta aos líderes que vieram para matar, roubar e destruir. Os falsos líderes que estão querendo a lã da ovelha, querendo se aproveitar, que estão querendo só para si, que estão querendo a vida dos outros, esses aí são os ladrões que vieram para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. É com esses ladrões que Jesus vai fazer um paralelo, que Jesus vai fazer um contraponto, dizendo quem ele é, que é o que a gente vai estudar na semana que vem. Os fariseus eram falsos pastores que estavam explorando as pessoas, que estavam destruindo pessoas. E o que aconteceu com o cego agora era algo que eles faziam constantemente. Destrói a pessoa, exclui a pessoa, manda a pessoa embora, excomunga a pessoa e que a pessoa morra, apedreja a pessoa. Quantas pessoas não foram apedrejadas sob esse destruir, matar, roubar? Era essa mentalidade que operava na cegueira espiritual. Pode passar o próximo, por favor, Everton? E o mercenário? O mercenário era aquele que, quando o pastor tinha muitos rebanhos, contratava ele. Ele era mal intencionado, gente? Não. Ele estava fazendo o trabalho dele. Estou lá cumprindo meu trabalho. Se a minha vida está em risco, o que eu faço? Eu corro. Eu estou lá no posto, vamos imaginar. Estou lá atendendo meus pacientes, de repente chega um camarada lá, atirando para todo lado, e eu estou cheio de paciente lá no consultório. O que eu vou fazer? Tem as veinhas, que são devagarzinha. O que eu faço? Eu saio correndo e deixo as veinhas? Ou eu me arrisco para salvar as veinhas? Se o camarada é um assalariado e ele está lá para cumprir o seu papel, ele vai escapar por onde ele tiver que escapar e cada um por si. Essa é a mentalidade do mercenário. Eu estou aqui para ganhar o meu dinheiro. Ganhei o meu dinheiro. Eu sou mal intencionado? Não. Mas estão me pagando para morrer por alguém? Não. Estão me pagando para fazer o meu trabalho, é olhar essas ovelhas aqui. Eu estou olhando essas ovelhas. Se chegar um bicho mais forte do que eu corro. Sabe que tem muito líder que não é ladrão, mas é mercenário. É aquele que, eu não quero nada que é seu, mas também não quero dar nada que é meu. Não é? Eu não vou me aproveitar de você, mas também eu não vou me arriscar. Eu não vou sofrer. Eu sofrer por você? É o seguinte, quiser que eu ajude, eu ajudo. Mas também não vou sofrer por ninguém, não. Eu não vou colocar o meu na reta por ninguém, não. Eu não vou me doar assim também, não. Eu vou me proteger. Sabe que, Jesus está falando de dois tipos de líderes até então. Aqueles mal intencionados e os bem intencionados, mas pouco comprometidos. Os bem intencionados, mas que não querem ir até o fim. E aí Jesus está tocando na nossa ferida. Quem somos nós, né? Mal intencionado, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui é. Mas que a gente, na hora do aperto, a gente tende a escapar, isso a gente tem. Isso eu falo por mim, né? Não digo vocês assim, porque eu não conheço o coração de vocês. Mas o meu tem uma forte tendência a escapar na hora que eu tenho que colocar o meu. Na hora que eu tenho que assumir a responsabilidade de cuidar de você, de dar a minha vida pela sua, de sofrer pelo seu sofrimento e de me arriscar por você. Isso a gente tem dificuldade, né? Agora,
Pode passar o próximo, por favor? Jesus diz então, e aí é nesse texto que eu quero gastar aí os últimos minutos, se é que a gente tem. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E aí eu queria que vocês meditassem aí no versículo 9. Versículo 7 ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Está falando dos falsos messias, né? Dos falsos cristos que apareciam até então. Mas as ovelhas não os ouviram. E aí no 9 ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vocês lembram, gente, do que eu falei para vocês que tinha um aprisco? Esse aprisco grande tinha uma porta e ficava um porteiro lá? Sim? Amém? Essa porta estava lá e Jesus diz: sabe a porta do aprisco? Sou eu. Eu sou a porta das ovelhas. E aí ele explica no versículo 9 o que é essa porta, para onde essa porta dá acesso. Ele diz: quem entrar por mim, primeira coisa, vai se salvar. Então, o que essa porta dá acesso? Primeira coisa, salvação. Então, se você entrou por Jesus, você tem salvação, amém? Segunda coisa, quem entrar, vai entrar e sair. Olha que muito legal isso, né? Entrará e sairá. Ou seja, quem entrar por Jesus vai ser livre. Livre. Porque é uma porta que abre e é uma porta que fecha. O problema é quando você entra numa porta e tenta sair e não consegue mais. E você se torna cativo, preso. É isso que o pecado faz. É isso que as drogas fazem. É isso que a imoralidade faz. Você entra e quando tenta sair, não consegue, porque você se tornou um escravo. Você se tornou cativo. O que Jesus está tentando dizer? Que liberdade é poder entrar onde tem que entrar e sair de onde tem que sair. Seria mais interessante para nós se Jesus dissesse assim: eu sou um muro, não é? Eu sou um muro. Porque ninguém vai conseguir te pegar. Se você está de trás do muro, você está protegido. Mas Jesus não diz eu sou um muro. Ele diz eu sou a porta. Por quê? Porque no muro você fica protegido, mas você fica fechado dentro daquele lugar. A porta não. A porta você fica protegido dos perigos. Mas a hora que tem que sair para se desenvolver, você sai. Até uma coisa que eu estava conversando com o Valdecir esses dias, né? Ele falou assim: mas, poxa vida, por que vai sair do aprisco? O aprisco não é o lugar seguro? O aprisco não é o lugar que a ovelha tem que ficar para ela ficar em segurança? Como é que sai do aprisco? E eu digo para vocês, uma ovelha que não sai do aprisco é uma ovelha que não se desenvolve, é uma ovelha que não vai andar nos montes, não vai descer nos vales, não vai achar água, não vai fortalecer os seus membros, é uma ovelha que não vai ver nada da vida. É uma ovelha que não vai desenvolver nada, não vai crescer, não vai entrar em lugar nenhum, não vai ter nada da vida que Deus deu para ela, não vai conhecer nada. E sabe que tem muita gente que está tratando a igreja assim? Fechado. Fechado. E o que Jesus está querendo dizer para nós é que a gente vem para o aprisco, a gente passa a noite em segurança, mas depois chega a hora de Deus abrir a porta e a gente entrar nos lugares que Ele quer que a gente entre. E a gente ir desenvolver. E Deus às vezes vai nos levar para o vale da sombra e da morte. Vocês lembram da história? Salmo 23? Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Mas o pastor é quem leva a ovelha para o vale da sombra e da morte. Por quê? Porque lá ela vai ser desenvolvida, lá ela vai crescer, lá vai ter algo que é bom para ela. Então olha o que Deus está falando para a gente aqui hoje, amém? Deus está querendo falar para a gente o seguinte, que Ele vai fechar a porta quando a gente precisar de proteção, mas Ele vai abrir a porta quando a gente precisar de uma oportunidade para viver algo novo, amém? Ele diz, quem entrar e vai sair, vai ser livre. Terceira coisa, achará pastagem. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem entra em Jesus, na porta, tem salvação, liberdade, tem provisão. E essa provisão não é só pão para a nossa carne, não é só arroz, feijão. É pastagem espiritual, é alimento espiritual, é viver saciado, satisfeito, amém? Jesus está dizendo, quem entrar por mim vai ter salvação, quem entrar por mim vai ter liberdade, quem entrar por mim vai ter satisfação, e quem entrar por mim vai ter vida e vida com abundância. Você toma posse disso, amém? Você recebe isso? Aí olha aqui, por último, pode passar por favor? Jesus diz, eu sou a porta, ele não diz eu sou uma porta. Ou seja, ele está dizendo, só por mim. Nós vamos estudar isso nas próximas semanas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não é a igreja tal, não é a religião tal, a porta é Jesus, é exclusivo. E aí tem isso aqui, gente, isso aqui fortaleceu demais o meu coração, porque Jesus diz, quem é minha ovelha, ninguém arranca da minha mão. Oh, aleluia. Vai entendendo isso aí. Imagina o seguinte, imagina que Jesus está ali na porta. Imagina que Jesus é aquela porta. Vocês imaginam o tamanho de Jesus? Agora imagina que está vindo um bocado de demônio, de bala perdida, está vindo um monte de tranqueira vindo ali, E aí Jesus está ali na porta e eu estou aqui. Como vocês acham que eu fico? Desesperado? Jesus diz, eu sou a porta. Se ele é a porta e ele fecha, ninguém abre. Vocês lembram disso? A porta que eu fechar, ninguém pode abrir. Então, se Jesus é a minha porta, eu posso dormir tranquilo, eu posso ficar em paz, eu posso dormir em segurança, porque Ele me cuida, Ele protege e ninguém passa por Ele. Então eu tenho a garantia de que nada vai acontecer comigo que Ele não tenha deixado. Então você pode ficar sossegado, que se está acontecendo algo na sua vida e você não deu causa para isso, porque se você deu causa também, vai lá e resolve a causa, né? Mas se você está guardado debaixo da potente mão de Deus, agora deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ficar sossegado, tranquilo, porque se o Senhor colocou a mão dele sobre você e ele é a sua porta, só vai passar o que ele deixar, o que ele abrir. Se ele deixou é porque é bênção, amém? Se ele deixou é porque vai ser bom no final das contas. Ele dá acesso a Deus, acesso à presença do Pai. Ele é a porta. Que porta é essa? Ele é a porta para que a ovelha entre em contato com aquilo que há de mais maravilhoso, e poderoso e glorioso. Então, lembra da visão de Jacó? Lembra lá do texto que Jacó viu uma porta? Lembra do texto do Apocalipse? Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Essa porta dá acesso às riquezas gloriosas da presença de Deus. Se Jesus é a porta e a gente entrou por Ele, a gente tem acesso à glória de Deus. E eu acho que isso aqui fala muito ao nosso coração também, que se Jesus é a porta, significa que cada vez que a gente entra por Ele, tem uma oportunidade nova para nós.
né? Sabe quando a gente está procurando uma oportunidade e aí a gente fala assim, Deus abriu a porta, né? Deus abriu uma porta, Deus abriu uma oportunidade. Sabe que cada dia novo é uma porta que Jesus está abrindo para nós? E sabe quem é a porta? Ele. E o que é isso? Uma oportunidade para a gente ter acesso a Ele, para a gente viver a vontade dEle, para a gente se alimentar dEle, para a gente experimentar a vida com a abundância que Ele tem. Agora, o que a gente não pode fazer em hipótese alguma? A gente não pode, em hipótese alguma, não ouvir a voz dEle. Porque isso aqui tudo é prêmio, é presente, é consequência de ser ovelha dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, sabe qual é a garantia de que a gente vai viver tudo isso? Essa proteção, essa vida com abundância. Sabe qual é a garantia de que a gente vai desfrutar da presença gloriosa de Deus e das novas oportunidades? É se a gente ouve. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Como é que tem sido a sua audição a Deus? Quanto tempo faz que você não ouve Deus falando no seu coração? Quanto tempo faz que nós não ouvimos a voz do nosso pastor? Então, a definição de ovelha é aquela que conhece a voz do pastor e segue. Eu creio e eu tomo posse disso, que todos nós vamos sair daqui comprometidos em ouvir a voz do nosso pastor. E eu tenho uma notícia para te dar. O pastor não desiste da ovelha, não. Ah, você pode estar falando assim, mas eu estou uma ovelha muito relaxada. Eu estou uma ovelha toda estrupiada, eu estou ferido, estou machucado, estou uma ovelha pecadora. Oxe, eu estou uma ovelha suja, estou uma ovelha arrebentada, estou uma ovelha quebrada, eu me desgarrei. Olha, não estou indo mais direito nos cultos, não estou indo na oração, não estou mais lendo a Bíblia. Eu estou uma ovelha bem fraquinha mesmo, viu? Ovelha miserável. Toda ovelha é miserável, mas eu estou uma ovelha mais miserável. Aí sabe a notícia que eu tenho para te dar? É que Jesus vai atrás da ovelha, pega a ovelha no colo. Às vezes ele precisa quebrar a ovelha, porque se ele não quebrar a ovelha, ela fica querendo ir para o lado errado. O cajado ele pega, o cajado é para quebrar a pata da ovelha. E às vezes ele quebra a gente para poder pegar no colo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus te quebrar, você não fica bravo não, porque às vezes é você querendo ir para o lado errado e Ele quebra você para poder te pegar no colo. Vou te dizer que Deus me quebrou, foi a melhor coisa que Ele fez comigo, foi me quebrar para me pegar no colo e me trazer para o lugar certo. Então, a gente pode ter a seguinte convicção: eu sou ovelha de Jesus, eu sou ovelha e Ele é a porta das ovelhas, então eu vou entrar por Ele, amém? Então agora eu quero te convidar a fazer essa oração, e nessa oração eu quero que você peça uma coisa só. Quero que você peça o seguinte: Jesus, fala comigo. Jesus, eu quero ouvir a Tua voz. Não importa quão longe você esteja, a voz dele alcança. Porque não se trata do quão longe a gente pode ir, porque Ele está em todos os lugares onde a gente possa pensar que a gente consegue chegar. Ele está, Ele é onipresente, Ele chega lá. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. E hoje, nós somos essas ovelhas. Nós temos uma tarefa: entrar, amém? Então eu quero te convidar a entrar, ouvir a voz e entrar. Se coloque de pé, vamos orar. Hoje é uma noite de renovação espiritual, amém? Eu quero ser renovado hoje, amém? Eu quero entrar por essa porta, eu quero que Jesus me pegue no colo e eu quero ter a convicção de que Ele é a porta das ovelhas. E se Ele fechar a porta, ninguém me pega. E se Ele abrir a porta, eu posso entrar, porque quando Ele abre a porta é bênção e é poderoso e Deus vai abrir uma oportunidade para nós. Então, eu não sei quanto tempo faz que você não ouve Jesus falando com você, mas hoje você vai ouvir a voz dele falando com você.
E alguns de nós vão ter a experiência dele pegar no colo agora, amém? Oh, aleluia. Imagina você, uma ovelhinha suja, perdida, meio desesperada já, sem saber para onde ir, sem enxergar nada. E aí o pastor aparece, pega você no colo e leva você para um lugar seguro, amém?